antepassados, já falecidos, que de alguma maneira contribuíram para o desenvolvimento, o crescimento, a perpetuação das religiões de matriz africana. E geralmente a gente faz, agora a gente costuma fazer uma homenagem aos antepassados de vários estados, mas sobretudo aos antepassados daquela região onde ele está ocorrendo, porque atualmente ele é um evento itinerante, né? Então eu gostaria de inicialmente saudar novamente o Babá Almudari, né, pela recepção, e chamar para compor aqui a nossa mesa os organizadores do Paleandê. Então eu gostaria de chamar o professor Roberval Marinho para tomar assento aqui à mesa. O professor Ibaba Alvarrete, por favor. Gostaria também de chamar o Rosenilton Oliveira, que participa da comissão organizadora. O nosso querido irmão Ivan Gregoff, nosso filho de Oxum. Então, eu gostaria de dar início a essa homenagem. Nós pedimos que os representantes das famílias dos homenageados sentassem aqui à frente. Na medida que a gente for fazendo a apresentação, a gente vai apresentando esses convidados. De início, eu gostaria já de agradecer a presença ilustre de vocês, para o Alaiandê, para esse Igre. É uma honra ter recebido vocês, é uma honra fazer essa homenagem. Rita, pode, por favor, a Rita, que é vice-presidente do Alaiandê. Faz favor. Então, fica aqui no grupo. Tá bom. Sempre bom uma mulher bonita apresentar a mesa. Então, essa homenagem, ela é uma honra muito grande, como eu estava dizendo, ter vocês todos aqui. E a gente, então, começa essa homenagem fazendo a primeira saudação, né, a um importante membro da comunidade religiosa que recentemente faleceu. É o mestre Didi, o Arapiri Deus Quaresma Maximiano dos Santos, né, conhecido como mestre Didi. O mestre Didi ele nasceu em 1917 e foi um importante sacerdote do culto a Egum, né, além de artista plástico e escritor. Ele era filho de Maria Bibiana do Espírito Santo, conhecida como Mãe Senhora, famosa Laurechá do Obó Fonjá, cuja casa tem aqui vários representantes hoje, né? E descendente da tradicional família Cipá, originária de Oió e Quetu. Sua trisavó Marcelina da Silva Batossi foi uma das fundadoras da primeira casa de tradição na rua de Candomblé da Bahia, Ilê e Anaçu. Então eu gostaria de pedir uma salva de palmas a esse grande... E como é costume do nosso dobrar de coros, então a gente vai fazer uma saudação ao mestre Didi.
segunda homenageada é mãe Aide Bomboche do terreiro Pilão de Prata, também falecida. Aqui, inclusive, nós temos uma foto muito significativa, né? Com a presença, inclusive, de Pai Air. Então, é uma grande honra para poder homenagear mãe Aide, né? Aide dos Santos era filha de Xangô, ela era Ia-Orixá do Ilê-Axé do Luxiomi, que é a mãe dos olhos d'água, e também ela foi fundadora do Pilão de Prata, juntamente com o seu primo Pai Air, que está aqui com a gente, né? Ela era sobrinha de mãe Caetana América Salzer, né? Que era uma filha de Oxum, né? Que era neta, por sua vez, de Bamboche Obiticô, o grande iniciador da nação em Salvador, né? Então, a gente tem aqui uma honra muito grande de estar recebendo, de estar podendo homenagear mãe Aide na figura de pai Aide. Pensamos que, obviamente, que é muito difícil homenagear à altura, né, todas essas pessoas, né, porque o que elas fizeram em relação à religião dos orixás não dá para simplesmente se encerrar numa cerimônia muito simples como essa. Então, é muito mais aqui uma cerimônia afetiva do que propriamente uma tentativa de recompensa, vamos dizer, de agradecimento a tudo que essas pessoas fizeram. Então, a gente pensou em dar um certificado, enfim, dessa homenagem às pessoas que representam essas pessoas que são homenageadas. Então, eu queria passar às mãos do Pai Air um certificado e uma pequena lembrança desse Alaendê. A próxima homenageada é Manilda Gitolu. Manilda Gitolu, ela pertence ao Ilê-Axé Gitolu da Bahia. Ela foi uma Ia-Orixá. A foto está ao contrário, amor. A foto está ao contrário. Está ao contrário. Cidália Gitolu. Mas Cidália é do terreiro do Gantuá, da Bahia. Ela chamava Cidália Soledade. Era filha de Oco, o orixá que habita a Gameleira e domina os mistérios da vida e da morte. Ela foi consagrada, a mãe menininha, foi consagrada por mãe menininha do Gantuá, e ela
ficou conhecida por ser uma pessoa extremamente simpática e generosa, né? Quem não a conheceu pessoalmente, tem alguns vídeos no YouTube em que ela dá entrevistas. Se vocês puderem assistir, ela é uma pessoa de uma simpatia incrível, né? E uma pessoa também muito politicamente engajada, né? Ela, por exemplo, ajudou e incentivou na criação do Parque Memorial Zumbi dos Palmares, né? E até do projeto de ciência, ela que dirigia várias comunidades, né, inclusive educacionais, né? E o Jaime Sodré uma vez usou uma expressão para definir a Cidália, que diz o seguinte: ela é uma enciclopédia do candomblé. Eu achei essa expressão bastante interessante, né? Porque eu acho que todas essas pessoas que estão sendo homenageadas aqui, de uma certa maneira, são verdadeiras enciclopédias, né? Eu não sei se nós temos presente alguém representando uma cidade. Desculpa eu perguntar, porque a gente não sabe todos que vieram, né? Não, né? Tá. Então, está aí o nosso registro do LAND, essa homenagem à cidade. Aí, sim. Eu fui padrinho de casamento. Então, maravilha, maravilha. Muito amigo dela, adorava. Então, tá aí, nossa. Temos aí o verbal. Bom, aí sim, agora então a gente. Desculpa, homenagem.
Mensagem. A nossa próxima homenageada é Mãe Gilda dos Santos. Essa foto aí é uma foto em que ela ainda estava bem novinha, em 1976, que ela está ao lado do seu babalorixá, o pai Raminho de Oxóssi, né? A Mãe Gilda tem uma importância muito grande na luta de combate à intolerância religiosa, né? Ela era filha de Ogum e ela foi uma vítima indireta ou direta da intolerância religiosa. A história dela, a foto dela foi divulgada num meio de comunicação chamado Folha Universal da Igreja Universal dos Filhos de Deus, né? Ela fez uma manifestação em Brasília e naquele momento ela fez um despacho, né? No período contra o Collor, ela fez uma coisa simbólica ali. Foi feita uma foto dela, a Igreja Universal pegou essa foto, publicou na Folha Universal, dizendo com uma legenda bastante depreciativa a ela, né? Ela soube disso, ela já estava adoentada, o seu estado de saúde se agravou. Depois disso, ela ainda foi ao seu terreiro e ela própria foram agredidas verbalmente. E, em função disso, ela veio, porque ela já estava com esse problema de saúde, ela veio a falecer. A família de Mãe Gilda entrou na justiça contra a Folha Universal. Foi um dos primeiros casos de ganho de uma comunidade religiosa contra a intolerância religiosa. A Folha Universal teve que pagar, foi obrigada a pagar pelo juiz cerca de 1.300.000 de alguma coisa mil, que era R$1 por cada exemplar de edição da Folha Universal. Depois eles recorreram, né, e a multa, né, a condenação foi diminuída. E no dia que ela morreu, que é 21 de janeiro, a Prefeitura de Salvador decretou o Dia de Combate à Intolerância Religiosa. Posteriormente, o Lula sancionou essa lei e o dia 21 de janeiro ficou sendo o Dia de Combate Nacional à Intolerância Religiosa. Então, com grande alegria que a gente homenageia, né, a Mãe Gilda e a sua família, que atualmente, inclusive, o seu terreiro está sendo levado adiante por Mãe Jaciara de Oxum. Okay? A nossa próxima homenageada é Dona Celeste, da Casa das Minas do Maranhão, que também recentemente faleceu. A Casa das Minas no Maranhão,
casa regida somente por mulheres, né? Já há algum tempo que não é feita iniciações para a sotobossi, portanto, essa casa ela tem tido uma liderança, geralmente por um triunvirato de mulheres, né? E Mãe Celeste, Dona Celeste era uma dessas mulheres que dirigia a Casa das Minas até recentemente, né? Ela também era responsável, ela era filha de Roy Averiguete, né? E em 93 ela visitou o Benin, a convite do Pierre Berger. E uma coisa interessante é que quando ela visitou o Benin, ela entoou alguns cânticos, né, em homenagem aos reis do Dahomey. E esses cânticos foram reconhecidos pelos próprios descendentes de Zomadono. A Casa das Minas chama Kerementante Zomadono. Kerementante significa terreiro. Zomadono seria os volumes das divindades reais do Dahomey. Então esse nome é bem significativo. Por quê? Porque significa que muito provavelmente a Casa das Minas tenha sido fundada por descendentes de reis daomeanos, né? E comprovadamente, quando ela entoou esses cânticos a Zomadono, que foi reconhecido, as pessoas de lá ficaram bastante surpresas de saber que havia no Brasil pessoas que conhecessem aqueles cânticos ao volume Zomadono, né? Alguém presente que tenha contato que possa levar essa lembrança do Alain para a Casa das Minas? Se não, eu mesmo levo. Mas para mim, de Pereira que tinha terminado. Tá, não escrever. Mais fácil. É Márcio? Posso declarar. Olha lá, tá vendo? Ainda dentro do tambor de Minas, a gente gostaria de homenagear o pai Jorge de Iemanjá, né? O pai Jorge de Iemanjá fundou no tambor de Minas Maranhense. Nós temos algumas grandes casas, né? Eu falei duas delas, a Casa das Minas e a Casa de Nabucco, e a gente tem também a Casa de Iemanjá, que foi fundada por pai Jorge. Pai Jorge, inclusive, foi aquele que deu continuidade às obrigações de pai Francelino, né? Cuja família também hoje a gente tem aqui representantes, né? Eu conheci o pai Jorge, nas minhas pesquisas lá no Maranhão. Era também uma pessoa de uma generosidade muito grande, né? Ele conduzia também a casa dele com bastante dedicação. Ele também era escritor, ele escreveu alguns livros importantes sobre o tambor de Minas Maranhense, e ele teve uma atuação política muito importante, porque ele foi uma das pessoas que dirigiu um espaço chamado Cafua, o Museu do Negro do Maranhão. Essa Cafua era um antigo mercado onde os africanos que chegavam ao Brasil escravizados ficavam na região de São Luís, né? Cuja arquitetura ainda é preservada,
E ele transformou aquele espaço num espaço de memória do tambor de Minas Maranhense. Então ele fez aquele espaço, que foi um espaço de sofrimento, num espaço expográfico, onde então ele colocou peças do tambor de Minas, colocou indumentárias, e ele fez uma coisa muito, muito interessante, que ele colocou essas peças ao lado daquelas peças que eram usadas para a escravidão. Então ele colocava argolas, instrumentos de tortura e colocava peças do tambor de Minas, como se ele dissesse, olha, nos deram ferramentas de tortura e a gente está devolvendo ferramentas de fé, de devoção, de herança, de memória. Então o Pai Jorge realmente tinha um amor pelos voduns, um amor pela religião muito grande, que contagiava a todos.